falei ontem aqui para vocês que a maioria dos tokens de inteligência artificial estão começando a passar de pontos de compra, já não dá mais para comprar porque acaba ficando um pouco caro. E hoje quero estar trazendo aqui para você um vídeo onde vou te mostrar dois tokens de inteligência artificial que ainda não passaram, que ainda dá para se posicionar e que não se valorizou tanto ainda, tá bom? E pode acabar se valorizando bastante se a inteligência artificial for o próximo hype. E antes de falar sobre esses tokens, a gente vai dar uma passada no Bitcoin, porque o pessoal tem me perguntado bastante sobre o Bitcoin. O que está acontecendo com o Bitcoin que ele não conseguiu romper para o dia de ontem e o que pode acontecer aí para o decorrer dessa semana, tá bom? Então, antes de falar dessas duas altcoins, quero passar primeiro sobre o Bitcoin, quero estar passando algumas informações importantes aqui para vocês e depois a gente vai ver esses dois tokens aí que tem muito potencial. Um deles, fiz um vídeo aqui mostrando o potencial que pode chegar ali a mais de 20.000%, tá bom? Então, assiste até o final, que lá no final a gente vai estar falando sobre esses dois tokens aí. Mas antes, vamos lá ver o Bitcoin, vamos dar uma olhada aqui no que está acontecendo. E lembra no vídeo de ontem que eu mostrei para vocês que o Bitcoin precisa romper essa região de resistência em 38 mil dólares. Enquanto ele não rompe essa região de resistência em 38 mil dólares, ele ainda está segurando e utilizando essa região como resistência. E continua existindo a possibilidade de queda para Bitcoin até os 36 ou até os 35 mil dólares por unidade. Eu acredito que se ele não romper essa região até o mês de dezembro, que está chegando, falta alguns dias, a gente pode ter o Bitcoin lateralizando no mês de dezembro dentro dessa região, em uma lateralização menor do que a lateralização do mês de novembro, que foi uma lateralização bem maior e tinha mostrado aqui para vocês, tá bom? Mas Luiz, por que isso acontece? Porque mês de dezembro o institucional está entrando em clima de férias, então a gente não vai ter dinheiro grande entrando no mercado. Com isso a gente não tem tanta volatilidade assim como já acontece nos dias de sábados. Nos sábados a gente vê isso acontecendo. O institucional está fora do mercado, então a gente não tem tanta movimentação no preço, tá bom? Então, eu acredito que isso pode acontecer no mês de dezembro aqui para o Bitcoin, se ele não conseguir romper essa região de 38 mil dólares ainda essa semana. A gente só tem essa semana para ver esse rompimento aí, tá bom? Senão, a gente pode ver o Bitcoin voltando para 36 mil dólares de novo. Então, fique atento. E oportunidades, já falei no vídeo de ontem. Ontem mostrei aqui para vocês todas as oportunidades que eu estou de olho na maioria das altcoins, das principais altcoins, como Link, AGIX, SDAO, o próprio Ethereum vai dar boas oportunidades aí pra gente, tá bom? E nas altcoins que neste momento ainda não se valorizaram tanto, altcoins de inteligência artificial, dentre elas está o Ocean. O Ocean é um token que eu não comentei aqui no canal ainda, porém é um token que eu acompanho, não tenho em carteira, tá? Mas é um token que eu, fazendo as minhas pesquisas aqui sobre tokens que não se valorizaram tanto, eu encontrei o Ocean que ainda não se valorizou tanto como o SDAO, como o AGIX, como diversos outros tokens de inteligência artificial já está se valorizando. Ele ainda não subiu ali 100%, não significa que ele não está subindo, tá, pessoal? Ele está subindo, já subiu 50% aí, à medida que a maioria dos outros tokens está subindo 120%, 130%. É um token maior, é um token com 271 milhões de valor de mercado, então aqui a gente não tem um risco-retorno tão alto, porque é um token mais consolidado, o risco acaba diminuindo um pouco, então se você procura um risco alto para um potencial retorno alto, aqui você tem um risco um pouco mais baixo para um potencial retorno mais baixo também, tá bom? Porque se ele chegar a 2 bilhões, a gente vai ter uma valorização de 1000%, então vai ser apenas 1000%, eu vou caracterizar como apenas 1000% de potencial. Pode chegar mais? Sim, dependendo do que acontecer com o segmento. Então pode ser um token que pode chegar a 5, 6, 7 bilhões de valor de mercado. Porém, como eu trabalho com os pés no chão, com números reais, eu acredito que pode chegar ali a 2 bi, 3 bilhões de valor de mercado, dando aí uma valorização aproximada de 1000% aqui para o Ocean, tá? Então a gente tem um token mais consolidado, com risco-retorno menor também, e já tem em grandes exchanges, tá bom? Então, se você quer comprar o Ocean, você pode comprar ali pela Binance, pela BitGet e tem também lá na BingX, tá bom? Depois eu vou estar trazendo aqui para vocês uma promoção que a BingX vai liberar para minha comunidade. Então, se você me acompanha aqui, fica atento nos próximos vídeos, porque eu vou liberar um vídeo te mostrando uma promoção bem interessante que a BingX vai liberar aí para vocês, tá bom? E inclusive vou deixar o grupo aberto para vocês entrarem lá e por lá eu passo mais detalhes para que você não perca essa nova promoção. Uma promoção
onde você não vai precisar colocar dinheiro, tirar dinheiro do bolso para você estar participando, tá bom? É uma promoção bem interessante para vocês. E no gráfico, quando a gente vai ver o gráfico do Ocean, a gente vê que não temos uma valorização tão alta, mas é um token que está começando a se valorizar. Veja que nesse momento a gente tem uma formação bem interessante, uma formação que eu gosto de estar observando, principalmente quando o mercado está começando a reverter a tendência. E veja que o mesmo padrão que formou lá atrás no FET, antes do FET subir mais de 130%, está sendo formado aqui no Ocean também. Então, é um padrão que pode trazer uma boa valorização aqui para esse ativo. Quando a gente vai ver essa região que ele está, é uma região de resistência que, a partir do momento que for rompida, a gente pode ter uma valorização até a próxima resistência, que vai estar em 69 e depois lá em cima em $1, tá, pessoal? Então, fiquem atentos aí para esse ativo que pode dar boas oportunidades aí pra gente. Lembrando, é um ativo que eu não tenho em carteira, tá bom? O token de inteligência artificial, eu busco risco retorno alto, um potencial de valorizar 10 mil, 20 mil% para um risco alto, um risco onde o token pode ir a zero. Eu quero correr esse risco. Ou eu vou fazer muita grana investindo pouco, ou o token vai a zero e eu perco aquele pouco de dinheiro que eu coloquei. É isso que eu busco nos tokens de inteligência artificial, tá bom? Então, esse token não tenho em carteira, mas para você que não conseguiu surfar essa valorização dos tokens de inteligência artificial, esse pode ser um token que pode te dar uma oportunidade aí no curto prazo ou até mesmo no médio prazo, onde você tem um potencial aí para o médio prazo de em média 135% de valorização. Isso para o médio prazo, não estou falando de uma bull run ou um hype onde todos os tokens sobem bastante, tá bom? Então o Ocean está entre os tokens que não se valorizaram tanto. Quando a gente vai ver, a gente teve uma valorização do fundo até o topo de apenas 65%. Se comparado aos outros tokens, a gente não teve uma valorização tão alta, tendo em vista que a maioria dos tokens de inteligência artificial já subiram mais de 120%, e o Ocean subiu só 65%. E o próximo token é um token que eu já comentei aqui com vocês no canal, tá? Que é o token DBC, que é o Deep Brain. E o Deep Brain ou DBC, token DBC, é um token pequeno ainda, um token de apenas 6 milhões. Se esse token chegar a 1 bilhão e 200 de valor de mercado, é um número possível a ser alcançado, tendo em vista que o seu principal concorrente já chegou a esse valor de mercado, que é o Render. O Render é muito conhecido e o Deep Brain é um concorrente direto do Render. Se o Deep Brain ou o DBC chegar ao valor de mercado do Render, que é um número real, um número que pode ser alcançado, a gente tem uma multiplicação ali de 200 vezes, ou seja, 20 mil% de potencial de valorização. É um token pequeno ainda, com apenas 6 milhões de valor de mercado, e tem um projeto interessante. Vou deixar na descrição um vídeo onde eu falo sobre o Deep Brain, o DBC. É um projeto bem interessante e que tem potencial aí para o próximo ciclo. Mesmo que a gente não tenha um hype na inteligência artificial ou nos tokens de inteligência artificial, esse é um token que facilmente pode chegar a 1000%, 2000%, 3000%, tendo em vista que a gente pode ter o hype da inteligência artificial, e se isso acontecer, a gente tem um token aqui com potencial de 20 vezes ou mais, tá bom? E quando vamos observar o gráfico, o DBC, ele ainda não subiu tanto se comparado aos outros tokens de inteligência artificial, assim como o Ocean. Olha só, ele não subiu praticamente nada ainda, ele está parado aqui formando aquele mesmo padrão que formou no FET, que está formando no Ocean, e agora a gente tem a possibilidade dessa formação de padrão no DBC, com potencial aqui para o curto prazo e para o médio prazo de chegar até essas próximas resistências, dando em média aí 100%, ou até mesmo quase 300% de potencial de valorização para o curto e médio prazo. Para longo prazo, eu já passei aqui para vocês, a gente tem um potencial de 200 vezes, ou seja, mais de 20 mil% de potencial de valorização. É um token que pode cair muito, é um token que pode cair no esquecimento, é um token que tem um risco alto? Sim, é um token que tem um risco alto. Por esse motivo que eu, Luiz, coloco uma quantidade de dinheiro pequena para tentar, com esse pequeno capital investido, fazer muito. Então, se for a zero, eu entendo, eu sei desse risco, pode cair bastante e eu não vou perder praticamente nada porque eu coloquei pouco, mas se subir 200 vezes, então
eu tenho um token aqui que eu posso fazer muita grana. Como exemplo aqui para vocês, se eu coloco R$1.000 nesse token, por exemplo, eu tenho um token que pode me entregar aí mais de R$200.000 com apenas R$1.000 investido. Então, se eu coloco pouco, uma porcentagem ínfima de, por exemplo, R$1.000, é um exemplo, tá? É um token que no médio e longo prazo pode me entregar aí R$200.000. Então, eu corro um risco de perder R$1.000, que é relativamente um valor baixo para o tamanho do meu patrimônio atualmente, mas com um potencial de me entregar um retorno altíssimo. Então, para mim, compensa investir nesses tokens assim. E é um token que não subiu ainda, ele ainda está na mesma região dos últimos dias e dos últimos vídeos que falei sobre o DBC. Então, é um token que não subiu, tem muito potencial e quando começar a subir, a gente pode ter uma valorização como aconteceu cá atrás. Ele pode subir em algumas semanas aí mais de 1000%, tá bom? Ele subiu mais de 1600%, seguindo a última valorização dos tokens de inteligência artificial que aconteceu no início desse ano. No início do próximo ano a gente pode ver a mesma corrida aqui para os tokens de inteligência artificial e esses tokens que não subiram tanto têm um potencial gigantesco, tá bom? Então, era isso que eu queria trazer para vocês aí no vídeo de hoje. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se te ajudou, deixa o like, porque isso ajuda demais o canal. Faz com que o YouTube espalhe, divulgue para mais pessoas. E um detalhe muito importante aqui para você que já é inscrito, tá? Se o YouTube não estiver te notificando dos vídeos que eu estou publicando, deixa aí nos comentários, tá? Para mim entender se está acontecendo com você também. Algumas pessoas me falaram que o YouTube não está notificando, então se está acontecendo com você, manda lá para mim no Telegram ou deixa nos comentários para mim ver a quantidade, a proporção de pessoas que o YouTube não está entregando os meus vídeos. Geralmente isso acontece com o YouTube, é normal, mas como solução você pode desinscrever, depois se inscrever novamente e ativar as notificações, para daí o YouTube entender que ele não está entregando os vídeos para você, tá bom? Então, se inscreve aí, faz esse passo a passo rapidinho para que o YouTube te notifique dos meus vídeos e deixe nos comentários se não estiver te notificando para mim entender o que está acontecendo aí com o YouTube, tá bom? Enfim, é isso. Espero que tenha te ajudado esse vídeo. Vou ficando por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Foi.